Discover Houston, negative return. 2 aulas atrás a gente estava falando sobre tratamento de imagem. E no caso a gente fez um tratamento direto utilizando aqui as funções de imagem e tal. Mas existe uma outra forma de você tratar imagens que ela leva em consideração um parâmetro a ser aplicado em todas as camadas e não apenas na sua camada em vigência. Vocês vão entender isso ainda. Basicamente é assim, você tem aqui o seu objeto e aí esse nosso layout aqui é o Essentials. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui ó, e vai clicar em Photography, tá? Que é para justamente ele mudar o nosso layout. E aí a gente vai aqui ter o nosso Libraries e a gente vai em Adjustments. No caso seria os ajustes. Esses ajustes, na hora que você colocar eles, na hora que eu clicar em qualquer um deles aqui, eles vão criar uma camada por cima. Então vamos supor. A gente já tinha falado do Brightness Contrast, lembra? A gente já falado também do Levels, lembra? Eu tô passando o mouse aqui por cima, tá, gente? Presta atenção aqui, ó. Não se percam. E a gente tem também, por exemplo, o Curves. O Curves é uma forma de você fazer uma mudança de cores. Aí eu posso talvez me aprofundar mais adiante se vocês acham que isso pode valer a pena, tá? Em cada um deles. Vamos aqui no Exposure. Você clica, ele cria pra gente aqui uma camada. Beleza? Bacana. Então aqui a gente consegue aumentar o nosso exposure. Você consegue aumentar o nosso estouramento ou diminuir. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Offset, você aumenta os tons de branco e no caso do offset para a esquerda você aumenta os tons de preto, tá? E aqui, ó, por exemplo, acho que aqui ficou interessante. Vamos colocar esse Gamma Correction em 0.50, que foi no caso o único parâmetro que de fato a gente mexeu aqui. E quando você utiliza essa função aqui de você utilizar os adjustments, é da mesma forma como se você estivesse fazendo aqui, ó. Só que aqui você aplica uma camada específica. Já nesse aqui você aplica a sua composição como um todo. Então, vamos supor, se eu pegasse esse adjustment e jogasse esse adjustment aqui na nossa camada, aqui em cima da nossa informação, né, que é onde a gente está criando o nosso desafio, esse adjustment ele iria fazer com que esse adjustment ele iria se aplicar à composição e a todas as camadas que estão abaixo aqui da nossa principal. Vocês conseguem entender agora a diferença? E por que eu fiz separado? Porque quando a gente está lá tratando a nossa imagem, a gente está tratando especificamente no caso do fundo, que era o tema. Então, nesse caso, vamos supor, a gente estava tratando o fundo para a gente depois expandir ele. Esse é um exemplo. Nesse caso, não. Aqui a gente está tratando todas as camadas que estejam abaixo da nossa criação principal. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um invert. Ele inverte os canais. A gente vai colocar aqui um Hue Saturation. Mesma coisa. Aumenta a saturação. Muda aqui as cores. Chega até a aparecer em outro lugar, né? Vocês vão achar que isso aqui é o quê? Uma floresta. Mas na verdade isso aqui é a vista do meu quarto no lugar onde eu morava antes. Eu morei aqui até em 2019. E aqui tem outros exemplos, eu não vou me aprofundar neles não, porque não é esse o objetivo. O objetivo aqui é ensinar vocês a mudar cores específicas, no caso de camadas, sendo aplicados essas funções. Só que existe uma outra forma ainda de você aplicar as funções, sem necessariamente você travar a sua camada. De novo, eu não estou sendo claro aqui, porque na minha cabeça as coisas são muito claras, mas na hora de explicar você tem que ter a didática. A forma número 1 é você aplicar o adjustment direto na camada. Nesse caso, você vai estar travando aquela camada, porque uma vez que você aplicar aquele adjustment nela, ela vai ficar daquela forma até o fim dos tempos, exceto se você der um Ctrl Z. Ótimo. Agora a gente tem aqui uma outra forma, que é, através dessas funções, eu posso inclusive colocar mais de uma função ao mesmo tempo, que é, nesse caso elas vão se somando, tá? Como se eu estivesse colocando um efeito em cima do outro, no caso, um ajuste em cima do outro. Só que você também consegue colocar o ajuste direto na camada, mas ele não vai ser um ajuste que vai ficar fixo, você pode retirar ele depois. Para ficar um pouco mais fácil a explicação para vocês, eu fiz o seguinte, eu recortei essa imagem em duas partes, então você tem a primeira metade aqui nessa layer e a segunda metade nessa layer, certo? Ignora qualquer outro elemento aqui. Vamos inclusive apagar esses outros dois, que é para não gerar nenhum tipo de confusão. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, por exemplo, um Curves. Aí a gente vai criar um Curves aqui, ele vai aparecer para a gente. E aqui embaixo a gente tem essa opção aqui, ó, que seria o This Adjustment Affect a Layer Below. No caso, a gente vai estar colocando esse ajuste apenas na layer respectiva, que seria a layer
imediatamente inferior. E é por isso que ela fica com essa seta aqui, que está indicando que este efeito ele está sendo aplicado nesta camada. E aqui você tem um risco, que significa que essa layer está intimamente ligada ao efeito de cima. Isso aqui é utilizado também, por exemplo, para a gente fazer mockup, tá? É só um exemplo de uso. E aí a gente mexe aqui, ó, a gente observa que ao invés dessa layer aplicar a função em todas as camadas, ela só aplica na camada imediatamente ligado a ela através desse parâmetro aqui. Aí a gente, por exemplo, se a gente coloca um outro curves aqui, vamos supor, aí a gente vai mexer nesse curves, olha o que vai acontecer. Ele vai mexer nos dois respectivamente, porque aí nesse caso a gente está falando de uma que é como se fosse um guarda-chuva ali geral para todos eles. Tá? A gente utiliza aqui em algumas situações, quando a gente não pode, por exemplo, mexer na imagem principal, ou porque essa imagem está como objeto inteligente, então não dá para a gente aplicar efeitos em cima dela. A gente tem que pensar em todas essas situações na hora de escolher qual que é o tipo de efeito necessariamente possível para aquela ocasião, tá? E é sempre contextual, não tem como eu dizer se esse efeito vai funcionar para ser usado em situação X ou em situação Y, tá bom? Eu espero que fique entendido. Agora a gente finaliza esse módulo aqui com uma outra aula, no caso uma aula de Camera Raw, mas ela não é obrigatória porque ela é só uma coisa adicional, tá? O Camera Raw ele serve ali para você definir parâmetros de imagem RAW, mas também serve para imagens convencionais, JPEG, PNG, etc, beleza? É isso aí, até a próxima aula, tchau!